6h31, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E um dos desafios para realizar as eleições é a logística necessária em um país continental como o nosso, com barreiras que existem em nosso estado. Por conta disso, a distribuição de urnas eletrônicas em 6 municípios do interior deverá ser antecipada para o fim desse mês. Na sede do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas ainda estão passando por testes. A gente prepara as urnas eletrônicas testando o hardware dela, né? Cada botãozinho da urna, cada drive, cada elemento da urna eletrônica. Isso é um teste cíclico. Ou seja, toda vez que a gente conclui as 8.000 urnas da nossa capacidade, a gente retoma o teste e refaz as 8.000 novamente. E vai fazendo isso até o próximo período eleitoral. A previsão é que os primeiros equipamentos sejam enviados no fim deste mês para os municípios de Parintins, Manacapuru, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Coari e Maués. Mas essas urnas ainda não possuem os nomes dos candidatos cadastrados no sistema. Algumas urnas são enviadas ainda sem nenhuma preparação. Por quê? Porque existe aquela questão da logística desses estados. A gente ainda está em período de fechamento de candidaturas, né? E nesse momento a gente só está recebendo as candidaturas e ainda não tem um sistema fechado. Para as eleições deste ano, o quantitativo de urnas eletrônicas é o mesmo do pleito de 2017. Serão cerca de 8.300 equipamentos que vão atender os mais de 2.400.000 eleitores no Amazonas. Os eleitores vão às urnas no dia 7 de outubro para escolher presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. E vamos continuar falando das eleições. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter os horários locais durante as votações em estados que não seguem o fuso de Brasília, como é o caso do Amazonas. A votação vai acontecer das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, como nos anos anteriores. Além disso, para diminuir a diferença de horas entre regiões, o horário de verão será adiado para o segundo turno das eleições. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM o Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli, que está por lá. Vamos lá. Oi, Cleiton, muito bom dia para você. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. A gente noticiou durante essa semana o caso de pedofilia, né? E estupro de vulnerável. Um caso de que uma adolescente de 13 anos, que era conduzida à prostituição pela própria tia, foi montado um flagrante pela polícia e nesse momento foi identificado um empresário que estava por lá e que, de acordo com as informações da polícia, iria pagar R$10.000 pelo programa com a menor. A polícia agora divulgou as imagens do dia dessa ocorrência. E são imagens lamentáveis. Eu, inclusive, sugiro aos pais que tirem as crianças da frente da TV. Você observa no vídeo o homem, ainda de cuecas, a garota ao fundo, vestindo uma toalha, e a tia da adolescente sentada à cama. Porque apesar de toda a relação construída ali, né, a relação sexual envolvendo o empresário e a adolescente de 13 anos, a tia assistia tudo no quarto do hotel para fiscalizar a menina, para saber se ela iria cumprir com o combinado pela tia. A menina já vinha sendo explorada há bastante tempo e denunciou ao Ministério Público. A própria menina procurou as autoridades para fazer essa reclamação. A menina se encorajou e resolveu dar um basta nisso. E acabou que, mesmo com a prisão em flagrante, tanto o empresário quanto a tia dela foram soltos, foram postos em liberdade pelo juiz plantonista da Vara Criminal do Fórum, Celso Souza de Paula, que eu acredito que não tem filha. Eu acredito que esse juiz não tem filha. Era isso que eu falava ontem, Cleiton. Justamente isso que eu dizia ontem, que a pessoa que toma uma decisão como essa não deve ter filhas. Porque se tivesse, e tendo acesso ao que ele teve, né, que foi o relato da polícia, o flagrante, essas imagens e o próprio depoimento da menor de 13 anos,
não dá para conceder uma liberdade para responder o crime em liberdade, levando em consideração, de acordo com ele, que foi um crime presumido, que ele não teria acontecido de fato. De acordo com a adolescente, a tia já fazia ameaça, dizer que ela não podia falar para ninguém, pediu para a menina procurar na escola se tinha outras coleguinhas que também fariam o programa para que ela pudesse agenciar. E essa criança, ela é vítima de uma violência desde sempre. Ela foi abusada pelo pai. A mãe seria usuária de drogas, ela teve a guarda concedida aos tios, que seriam ali a família extensiva dessa criança, que dariam ali a proteção que ela precisa. E a própria tia vai lá e faz uma coisa como essa, né? E depois de todo esse flagrante, do depoimento da menina dizendo que não aguentava mais, que era ameaçada até de morte para ficar em silêncio, vai lá o juiz Celso de Paula e dá uma liberdade para que eles possam responder o crime em liberdade. E esse empresário aí, que a gente acabou de mostrar, ele é um marmanjo velho com uma situação como essa, uma menina também. Eu não consigo entender como uma situação dessa acaba acontecendo e que tem toda essa fragilidade do sistema judiciário de permitir que ele esteja em liberdade hoje, mesmo tendo cometido um crime como esse. Eu estou com ódio da situação desde ontem, Cleiton. E eu procuro sempre, Adriane, eu tenho um conhecimento, um certo conhecimento jurídico, já tenho um tempo de tanto cobrir o lado policial e o lado criminal, né, há mais de 10 anos, e eu procuro sempre separar a questão emocional da questão racional. A gente entende que a justiça precisa ser cega e avaliar os processos de forma conforme diz os códigos penal, processo penal, enfim, a legislação brasileira. O juiz informou que tomou essa decisão porque o empresário não tem antecedentes criminais, por possuir emprego fixo, por ter residência em Manaus e, segundo o juiz, o crime não ter sido executado mediante violência real, ter sido presumido levando em conta a idade da vítima. Informações do juiz. Quero lembrar que, de qualquer forma, é uma prisão em flagrante. E quanto a isso aí, a tendência é que haja prisão, realmente. E o pior, de um crime hediondo, envolvendo uma adolescente de 13 anos de idade, que estava passando sim por um estupro presumido ali, mas não presumido por ela, obrigada pela tia, que também ganhou liberdade. Então a gente precisa avaliar realmente o que diz a legislação. É um crime hediondo. É um crime hediondo. Vou falar de novo aí para o juiz Celso Souza de Paula. É um crime hediondo. Qualquer autoridade ouvida pela nossa equipe de reportagem diz exatamente a mesma coisa. Juízes, inclusive, que preferiram não se identificar, para não se manifestar, para não mostrar aí essa questão de conflito, né, de decisões, até porque cada cabeça é uma sentença, juízes afirmam que foi uma decisão equivocada, mas cada um toma a decisão que acha que deve. Agora o Ministério Público está recorrendo dessa decisão. Ainda bem, né? Ainda bem. E está pedindo, inclusive, a revisão da decisão do juiz, tá? Para que seja analisada de forma como um equívoco realmente. E já que é um crime hediondo e que houve um flagrante, existem imagens, existe o depoimento da adolescente, como você falou, o depoimento que é capaz de deixar até mesmo as autoridades mais experientes nessa área de cabelo em pé. Essa menina estava tão desesperada que ela procurou ajuda na escola, né, dos professores, contou o que estava acontecendo, para que a polícia começasse a investigar. E para quem não acompanhou o caso, a tia que levava essa menina para a prostituição, ela ficava no banco da frente junto com o criminoso e a criança ficava escondida. E quando o programa acontecia, essa mulher ficava ou no carro esperando ou dentro do banheiro do quarto do motel, enquanto a adolescente era obrigada, sob chantagem emocional e até ameaça de morte, a ter que ficar em silêncio, né? O Ministério Público agora está tomando as providências, espero que consiga reverter e que esses bandidos fiquem na cadeia, porque lá é o lugar deles e que todo rigor da lei possa ser aplicado na hora do julgamento. E hoje, Adriane, entidades que defendem
a segurança, né, das crianças e dos adolescentes, devem fazer uma manifestação em frente ao Fórum Enoque Reis, em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, contra essa decisão do tribunal. E o Fabian Neves, aí, que foi detido e que está em liberdade com tornozeleira eletrônica, respondendo o processo em liberdade, ainda é empresário do setor de segurança. Imagina só se não fosse, né? Agora, falando ainda em decisões do Judiciário, lá no STF, vamos para Brasília. Por lá, o que aconteceu foi um aumento salarial do próprio salário dos ministros. Os ministros aumentaram os próprios salários em 16%. 16% quando a gente fala assim, aumento de 16%, vamos lá, né? Só que o salário deles é o teto no Brasil. Saltou de R$ 33.000 para R$ 39.000 e uma fração, R$ 39.293,32. Tudo bem que eles também têm seus descontos aí, mas quase R$ 40.000 de salário é um rombo, principalmente para os cofres públicos da União, que passa por uma certa recessão. Vamos lá, a gente passou agora há pouco por uma questão da greve dos caminhoneiros, né, em que os caminhoneiros queriam redução do valor do diesel. O governo acabou cedendo para a redução do valor do diesel, só que caiu aqui para a Zona Franca de Manaus. Acabou que reduziu também a alíquota do polo de concentrados e nós fomos punidos por uma decisão do governo. Agora me vem essa dos ministros do Supremo Tribunal Federal que aprovaram os ajustes salariais deles mesmos e que, vamos lá, a própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do STF, do Superior Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, observa isso como não sendo positivo para o Brasil. Agora foi encaminhado para o Ministério do Planejamento do Governo Federal, para que seja incluído no orçamento da União de 2019 já, e somente o Congresso Nacional poderá barrar isso. Eu te pergunto, Adriane, você acha que o Congresso Nacional, frente a uma Operação Lava Jato, com vários políticos envolvidos com a Operação Lava Jato, que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, vai querer se indispor com o STF? Olha, os poderes não costumam criar rixas entre si para não ter problema, né? E esse daí, principalmente com tanta gente comprometida, tanta gente criminosa no parlamento, no Congresso, dificilmente alguém vai barrar ou vai tentar impedir que isso aconteça. Agora, tem um detalhe que me chama bastante atenção. O salário mínimo, ele ficou condicionado ao índice de inflação. Se eu não me engano, o reajuste desse ano foi de cerca de 1%. 1% do salário mínimo. Não cobre nem o índice de inflação. E aí, para os ministros, não tem que seguir essa regra. É só para o pobre mesmo, né, que serve essa regra de não ter ganho real. Deles é um ganho real bem avantajado. E detalhe, o teto, né, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal acabam sendo levados em consideração para analisar o aumento salarial de políticos também. O presidente da República e muito mais. Então, isso poderá vir uma enxurrada enorme de gente querendo aumentar o próprio salário. É o tal princípio da simetria, né? Exatamente. O salário deles vai descendo para os parlamentares. E aí eu pergunto, será que os parlamentares do Congresso Nacional, em meio à campanha agora esse ano de 2018, vão querer se indispor com o Supremo Tribunal Federal e barrar esse aumento salarial? Não mesmo. Obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes. Bom fim de semana. Obrigado, bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira. Até lá. E a Orla de Parintins sofre com o fenômeno de terras caídas devido à erosão nas margens do rio Amazonas. O município de Parintins decretou situação de emergência reconhecida pelo Ministério de Integração Nacional. A rua Nacaúte, no bairro Santa Clara, zona leste da cidade, é uma das vias mais afetadas pelo fenômeno natural. Novos desmoronamentos foram registrados este mês no local. Toda vez que vem a cheia e no processo da seca, o barranco cai mais vezes, né? Depois dessa rua tinha um campinho e aí sim tinha mais um pedaço para chegar no barranco, né? Então, do passado, nós não temos quase mais nada. De acordo com este especialista, o fenômeno de terras caídas é consequência da forte pressão das águas do rio Amazonas sobre a orla da ilha Tupinambarana. Porque a velocidade do rio Amazonas é em torno de 7 km por hora.
E o sedimento que ele transporta, tipo areia, seixo, como se fosse uma lâmina que fica escavando por baixo. E com a retirada da vegetação, isso acelera o processo erosivo. Segundo os moradores da rua Anacaúti, nos últimos 40 anos, mais de 100 metros de comprimento aqui desta área da cidade desabaram no rio Amazonas. Durante esse período, os moradores ouviram várias promessas do poder público, mas até agora nada foi feito. Enquanto isso, o que restou da via pode a qualquer momento ir literalmente por água abaixo. Por causa da forte erosão, Parintins entrou em situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional, que deve destinar recursos ao município, principalmente para a construção de muros de contenção nas áreas de risco. Esses acidentes geográficos que é provocado pelo rio, isso daí é catalogado e por conta disso foi exatamente decretada uma situação de emergência para recuperar, para exatamente corrigir o problema na nossa orla. Que esse ano realmente não seja só promessa de campanha, mas que seja uma promessa para que satisfaça a vontade do povo de Santa Clara e que a gente tenha o nosso muro de arrimo, que não vai atender só a questão dos moradores, mas assim, a questão daqueles também que durante a seca eles encostam aqui, que aportam seus barcos aqui, né? E que vai facilitar muito, muito mesmo a questão de nós moradores. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de emprego. O Cine Manaus seleciona nesta sexta-feira candidatos para 26 postos de trabalho. Quem vai trazer os detalhes dessa seleção para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. Para que áreas são essas vagas e conta para a gente onde os interessados devem ir. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Os interessados devem procurar, por exemplo, a Rua Afonso Pena, no Cine, que fica na avenida, lá na Praça 14. Lá existem vagas disponíveis, por exemplo, como vigilante, agente de portaria, vendedor. São 4 vagas para assistentes de telecomunicações, além também de vagas disponíveis para pessoas com deficiência, no caso, empacotador e também auxiliar de armazém. Existem outras vagas para demais áreas lá dentro do Cine, que fica no Shopping T4, na Avenida Camapuã, na zona leste da cidade, auxiliar para mecânico industrial, mecânico de manutenção, assim como também assistente contábil e 3 vagas para pessoas com deficiência, no caso para vigilante. Para você ter informações sobre outras áreas e também demais vagas, basta acessar o site centrade.manaus.am.gov.br. Lá no site, então, é possível obter mais informações. Se você se interessou por uma dessas vagas também nesses locais, basta procurar, então, os cines das 8 horas da manhã de hoje até as 2 horas da tarde. É sempre importante ressaltar a documentação necessária, RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista para os homens e também para as pessoas com deficiência, um laudo atualizado 2017-2018 para comprovar ali essa deficiência e conseguir a vaga. Vale ressaltar também que a falta de um desses documentos pode implicar na perda dessa vaga. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo, a gente traz mais informações sobre oportunidade de emprego e as informações sobre inscrições do vestibular e CIS da UEA. É um instante só, eu volto já.